Muito boa tarde, está de volta esta rubrica que olha o Concílio Vaticano II e todas as realidades que o antecederam. Contamos com a presença do Padre Jesus Ramos, ele é diretor do Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra, é também o diretor do Correio de Coimbra e é professor de História da Igreja. Padre Jesus Ramos, obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Vamos hoje olhar a realidade, de alguma forma, política que antecedeu então esta convocação do Concílio Vaticano II. O mundo vem da realidade da guerra, não é? Duas guerras, dois blocos, a questão da Guerra Fria que se punha, é toda uma conjuntura, digamos, internacional que representa também um desafio muito grande para a própria Igreja. De três guerras, pelo menos. Duas guerras mundiais e a Grande Guerra Civil de Espanha, que foi um momento de grande sofrimento não apenas para o povo espanhol, mas para a própria Igreja, porque ali se concretizou, ou se estava tentando concretizar, no fundo, ou a prevalência de um sistema autoritário de direita ou de um sistema autoritário de esquerda. Foi uma luta entre o Partido Comunista e o franquismo, sem dúvida alguma. Estas lutas, é interessante verificar que em muitos momentos estiveram do mesmo lado. Em muitos momentos o Bloco Soviético e o Bloco Ocidental estiveram do mesmo lado, por exemplo, quando estiveram contra a Alemanha. Stalin esteve com Churchill. Estavam do mesmo lado para vencerem um inimigo comum. Mas depois as coisas não aconteciam assim. Dos dois lados havia sistemas autoritários. Simplesmente era um sistema autoritário, o sistema comunista, que tinha como ponto do seu programa o ateísmo. A luta contra qualquer entidade sobrenatural, contra o sobrenatural. Apenas o natural conta. É apenas a felicidade encontra-se neste mundo e conquista-se neste mundo. O Estado dá resposta para tudo. O Estado dá resposta para tudo. Não é só o Estado dar resposta para tudo. É tu consegues tudo neste mundo, ser feliz ou ser infeliz, e a felicidade é só neste mundo. Depois deste mundo não tens mais felicidade nenhuma. Portanto, conquista agora, se quiseres. Porque do outro lado, sobretudo nos países onde continuaram os sistemas autoritários, também o Estado também dava resposta para tudo. Era o caso de Portugal, era o caso da Espanha, era o caso da Itália de Mussolini. Em todos estes lugares os governos autoritários, a que alguns chamaram de governos fascistas, também davam resposta para tudo. Porém, nuns a Igreja era tolerada e noutros não tinha espaço. A Igreja era tolerada, e depois a Igreja sentia-se mais à vontade, logicamente, com os partidos de uma certa direita, embora autoritários. Até numa determinada altura podemos dizer que a Igreja apreciava os sistemas autoritários, precisamente por causa das suas ideias bem definidas, por causa do tal centralismo também. Do centralismo, do seu tom marcial, terem as coisas moralmente terem as coisas no seu devido lugar, não deixarem desregramentos sociais. Vamos recordar, por exemplo, que havia sistemas autoritários
que nos diziam qual era a moda que nós devíamos vestir, como é que devia ser as gravatas, o homem tinha de se apresentar sempre de camisa e gravata, as mulheres tinham de ter saia até um determinado... Isto foi sempre, ou pelo menos durante algum tempo, foi muito caro à Igreja. A Igreja esteve mais, por assim dizer, do lado destes sistemas do que do outro lado. Embora houvesse homens na Igreja, pelo menos homens cristãos, como Karl Barth, que expunham o problema, que não sabia muito bem para que lado se devia virar. Porque se de facto os sistemas comunistas eram mais justos em questões de doutrina social, por outro lado, eram menos justos em questões de doutrina moral. E ainda penso eu, que este é ainda hoje um dos pontos que se nos coloca, e que se coloca a muitos cristãos que aderem, por exemplo, a partidos um bocadinho mais à esquerda, embora queiram continuar a ser cristãos e queiram continuar a pertencer à Igreja, é precisamente o de que em matéria de doutrina social, de repartição dos bens, de facto, os partidos da direita deixam muito a desejar. Basta lermos o que temos visto nos nossos dias, mas basta lermos também aquilo que se passava antes do Vaticano. Por esta altura, nos blocos, na Guerra Fria, no mundo dividido, a Igreja quer dar um sinal de paz, apela à paz, o João 23 escreve a Pacem in Terris, e para que a mensagem seja credível, ela tem necessidade também de uma paz interior e de ter as coisas sanadas no seu seio. Daí, o caráter ecuménico do concílio é também muito pedagógico para o mundo, não é? Lógico. O Papa João 23 escreve, de facto, a Pacem in Terris para dizer que hoje a questão social já não é uma questão de homens pobres e homens ricos, mas é uma questão de povos pobres e povos ricos, de povos que estão a ser subjugados e povos que subjugam outros povos. Os povos do norte, rico, subjugam os povos do sul, pobres. Esta é que é a grande matéria agora, a grande matéria social, doutrina social da Igreja, passa a ser esta. Depois existem novos problemas, como é o problema da alimentação. Como é que vamos dar alimentação num mundo onde o crescimento da população é enorme, e sobretudo nos países onde os recursos económicos são menores. Porque há aqui uma discrepância. Enquanto os países ricos têm uma população cada vez menor, infelizmente, os países pobres têm uma população cada vez maior e sem possibilidades de alimentar essa população. Portanto, o problema social, agora, com o Concílio, no tempo de João 23, o problema social é um problema novo, é um problema de política, é um problema que a política pode ajudar a resolver. A política, se tiver políticos com o coração convertido a serem capazes de ajudar, de facto, os países mais pobres, os países do terceiro mundo e do quarto mundo. E é uma causa que, por esta altura, começa também a mobilizar muitos católicos, a causa social. Sem dúvida. Padre Jesus Ramos, obrigado por esta análise que nos permitiu hoje olhar a realidade política e os equilíbrios do mundo nas vésperas da convocação do Concílio Vaticano II. Obrigado. Foi então esta análise que fizemos da realidade política a anteceder a convocação do Concílio. Nós voltaremos de hoje a 8 dias com outras perspectivas e outras formas de análise e interpretação da realidade que antecedeu a convocação do Concílio.